Nós vamos falar a respeito agora do cabo do Exército Brasileiro que efetuou disparos e acabou atingindo três pessoas ficaram feridas. E parece que duas pessoas atiraram, hein? Duas pessoas, além do cabo, outro teria efetuado o disparo. Eu vou falar com o Clebson Lustosa. Clebson está aqui ao vivo, está lá na delegacia do 1º Distrito, ao lado do delegado do 1º Distrito, para trazer informações para nós a respeito deste caso. Clebson, boa tarde para você. O que é que o cabo do Exército deu de explicações no depoimento à polícia? Clebson, boa tarde. Olá, Joelson, novamente, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Jornal do Piauí. Joelson, o cabo do Exército do 2º BEC, aqui de Teresina, o Wanderson Lima Fonseca, ele se apresentou ontem ao 1º Distrito e ele, Joelson, ele disse que sim, que efetuou os disparos, mas alegou legítima defesa. Eu conversei com a delegada Valéria Cunha, que também é do 1º Distrito, e a delegada Valéria foi que colheu o depoimento do cabo do Exército. Ela também ouviu 2 das 3 testemunhas que foram atingidas pelo disparo durante a prévia carnavalesca da Banda Bandida, que aconteceu nesse último final de semana. A terceira vítima atingida, o Paulo Roberto, é a vítima que está com um estado mais grave. Ele ainda se encontra internado no HUT. Vamos escutar o que é que a delegada fala acerca dos depoimentos da vítima. A versão do Paulo Roberto, nós ainda vamos hoje formalizar o termo de declarações, porque ele já está conseguindo falar, mas já conversamos com ele ontem e a versão dele não bate com a do cabo. Ele afirma que não teve não procurou esse conflito com ele, que houve uma questão, um início de conflito por um motivo fútil, mas que o próprio cabo é que deu início. Já o cabo diz que quem deu início foi o Paulo Roberto. As outras 2 vítimas que nós já ouvimos também, elas afirmam não saber quem fez os disparos. Elas só falam que estavam lá no local, na festa, e que de repente ouviram gritos e disparos, e de repente já sentiram os disparos no corpo, mas não conseguem afirmar quem deu início a esses disparos. Suspeitos de terem disparado os tiros durante a prévia carnavalesca, além do cabo Wanderson Lima Fonseca, também existe outro suspeito, que seria o Francisco Felipe Marques, conhecido como Felipe Peixe. O Felipe, ele está preso, ele foi autuado em flagrante ainda no dia do crime, nesse último final de semana. Para ter mais detalhes acerca da prisão do Felipe e do depoimento também do cabo do Exército, nós conversamos a partir de agora com o delegado também do 1º Distrito Policial, o delegado Anfrísio Castelo Branco. Delegado, boa tarde. Em relação ao Felipe Peixe, um dos suspeitos também de ter efetuado os disparos, a arma que ele tinha era dele, ela foi encontrada e ele alega quais motivos de ter feito os disparos? Não, ele alega inocência, né? Ele foi preso em flagrante, foi perseguido, preso em flagrante, em seu depoimento na central ele alegou inocência, que não fez nenhum disparo. A arma que ele estava usando, no caso. Então ele alega inocência, é isso? Sim, não foi encontrada a arma com ele e ele sustenta que não efetuou nenhum disparo. Quando a gente ouviu o cabo Wanderson, ele confessa ter feito disparos, mas nega que tenha passado a arma para o seu amigo, o Felipe, de forma que os depoimentos dos 2 são coincidentes, né, nesse sentido. Mas nós já ouvimos uma testemunha que contradiz o que eles afirmaram. Afirma que o Felipe também disparou contra a vida do Paulo Roberto, que está hospitalizado. A motivação que levou o cabo a fazer esses disparos? Provavelmente uma briga de festa mesmo, né? O que alega a vítima, o que está internado, o Paulo Roberto, é que houve um esbarro durante a festa e aí, a partir daí passaram a se encarar e foram as vias de fato. O cabo, ele se encontra detido? Sim, os 2, tanto o cabo Wanderson quanto o Felipe, estão presos preventivamente. Nesse momento, delegado, como é que está o momento atual do inquérito? O inquérito já foi fechado, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público. Quais são as informações? O prazo para entrega do inquérito ao Ministério Público é na terça-feira que vem. Então, nesse período que falta, ainda falta esclarecer exatamente qual a participação de cada um deles
se mais de um efetuou disparos ou se foi apenas o Anderson. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Delegado, a primeira pergunta que gostaria de fazer para o senhor diz respeito à autorização para que o Anderson andasse armado. Essa era uma preocupação ontem do delegado Luciqueico. Vocês já conseguiram confirmar se ele tinha, de fato, porte de arma? Se ele poderia andar armado só por ser cabo do Exército? Não. Só quem pode andar armado por ser militar são oficiais do Exército, né? Oficiais das Forças Armadas. Ele tem uma arma que é legalizada, registrada, mas que não lhe dá direito ao porte. Ele tem direito à posse, né? Que é a possibilidade de tê-la em casa, mas não de portá-la. Em relação a essa arma, ela já foi encontrada? Não, a arma está desaparecida. O cabo Anderson alega que perdeu na fuga e o Felipe alega que não teve conhecimento dela. E, no caso, temos outra pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Sim, eu gostaria de saber, diante daquilo que foi exposto, os tiros efetuados, no meio da multidão, que tipo de indiciamentos caberiam aí? Uma tentativa de homicídio, disparo em via pública? Você já tem ideia de onde ou em que seria indiciado o cabo Anderson? Os crimes que estão sendo investigados, eu vou falar em hipótese, o inquérito não está concluído ainda, mas são tentativa de homicídio, lesão corporal e disparo em via pública. No caso, ele sendo condenado, ele pode levar quantos anos de detenção? A pena de homicídio vai de 12 a 30 anos, né? Mas como é tentativa, tem atenuantes e de lesão um pouco menor. Pois não, Joelson? Olha, o coronel Alessandro, que é o comandante do 2º BEC, através de nota, disse que ainda aguardava o trabalho, os levantamentos que serão feitos pela polícia, mas já dava uma garantia, a de que o cabo Anderson ficaria preso sob proteção do Exército. Não é proteção propriamente, mas sob custódia do Exército. Esse é o termo mais adequado, porque não seria uma proteção. Ele ficaria preso sob custódia do Exército Brasileiro. Queria saber do senhor como é que está esse procedimento. Ele já foi preso? É o caso de prisão? Ele fugiu dessa situação de flagrante? Como é que é essa questão jurídica? Ele foi preso preventivamente, eu estou me referindo ao cabo Anderson, porque ele evadiu-se do local do crime, não se apresentou, então foi feita uma representação por uma prisão preventiva concedida por isso, pelo fato de ele ter encontrado-se foragido no momento, né? Depois disso ele se apresentou, mas já estava com a prisão decretada, que foi cumprida. Quanto à prisão na carceragem do Exército, é o procedimento correto, os militares não vão para a penitenciária comum, vão para a carceragem do Exército. Delegado, a delegada informou que as vítimas não souberam falar de quem teria partido os disparos. Mas, de acordo com o inquérito, aponta que o cabo teria atingido 2 vítimas e o Felipe Peixe teria atingido 1. Como é que a polícia chegou a essa conclusão? No caso do Felipe, quando ele foi preso em flagrante, a vítima que foi atingida por ele, essa já está comprovada, compareceu ao local, prestou depoimento e o flagrante foi completo, perfeito, em perfeitas condições, né? Então, quanto a isso, não tem mais discussão. A dúvida persiste quanto às outras vítimas, quem as atingiu. 2 delas, que foram as que foram atingidas, poderíamos chamar de uma bala perdida, porque elas não participaram do conflito, realmente não tem condições de dizer quem desferiu o disparo, né? A vítima que está internada, o Paulo Roberto, sim, relata o caso acontecido, consegue identificar os autores da discussão, embora não saiba dizer quem desferiu os disparos. Joelson, temos mais alguma pergunta? Uma última pergunta. Queria que o delegado, então, confirmasse, no meio de todas essas informações, quantas pessoas no total ficaram feridas e se só o Paulo Roberto efetivamente se envolveu na briga. As outras foram vítimas de tiros acidentais, é isso, delegado? Sim, o Paulo Roberto envolveu-se na briga, foi atingido dolosamente, com a intenção de atingi-lo, e os outros foram atingidos por balas perdidas, pelos disparos efetuados que não atingiram o alvo. Delegado, eu queria agradecer as informações. Joelson, eu volto com você.